Nos diz assim a palavra: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Perseverança, crescimento em meio ao sofrimento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite, agradecidos pelo dia, pela noite que se inicia. Grato ao Senhor pelo pão de cada dia que nos tem dado. Graças ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pela vida que nos deste nesse dia. Agora, Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, que ela possa achar lugar em nosso coração. Vem estar com cada irmão, cada visitante aqui nesta noite. Mas também pedimos ao Senhor, por aqueles que não puderam vir, por doença, por fraqueza, por desânimo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Aqueles que estão enfermos, o Senhor providencie, ó Deus, o alívio e a cura. Aqueles que estão fracos, o Senhor possa fortalecer através do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos por tudo e agora pedimos ao Senhor que possa, neste momento, a nossa mente estar voltada à Tua Palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Escrita pelo apóstolo Pedro, então, com certeza antes do ano 67 depois de Cristo, esta carta é considerada uma carta universal e sem endereço específico, ou seja, uma carta geral, conhecemos como carta geral, e trata de assuntos importantíssimos para a igreja deste século, tanto quanto foi para aquela igreja primitiva. Temas difíceis, mas necessários para que os crentes possam permanecer firmes em Jesus Cristo, para que eles cresçam na graça do amor de Deus e suportem todas as lutas e sofrimentos da vida cristã. Sendo assim, meus irmãos, nós podemos então compreender essa carta aí de maneira que ela tem alguns temas relevantes para a igreja, tanto daquele tempo como para esta igreja. E são 3 temas que nós dividimos, e essa introdução que eu faço aos irmãos, na verdade, desses temas que eles estão, que é permanecer, crescer, e saber que o sofrimento faz parte, ela integra a carreira cristã. Isto desde o primeiro século, e essa igreja somos nós nesse tempo. Por isso, o que Pedro escreve é tão relevante para nós nesse tempo. E através dessa carta nós iremos aprender então a viver da maneira que o Senhor quer, compreendendo o que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? É assim que nós vamos fazer. Nós faremos apenas uma explanação breve daquilo que já está escrito aí no tema, naquilo que Pedro quer que a igreja entenda. Ok? Então vamos lá, primeiro tema, que é de maneira geral nessa carta, é a perseverança da igreja. A perseverança da igreja. O que é a perseverança da igreja? Tão chamada a atenção por Pedro lá por volta do ano 63. Eu sei que foi antes de 67, mas talvez 63, 64, não temos uma data específica. Eu sei que foi antes de 67. O que Pedro está dizendo a essas igrejas universais daquele tempo?
Aliás, são algumas igrejas que ele cita, inclusive. Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, Ásia Menor, são igrejas que ele cita dentro desta carta. Por isso não é uma carta direcionada a uma só igreja. Tanto não é que chegou até nós. A perseverança. A perseverança da igreja. E a igreja não são paredes. A igreja somos nós, como portadores do Senhor, através de Jesus. Primeiro, a perseverança. As lutas, então, quer dizer Pedro a essas igrejas e a nós, as lutas virão mais cedo ou mais tarde. Para as igrejas do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, regiões da Ásia Menor, havia chegado. E o sofrimento havia se estabelecido naquele tempo. As perseguições às igrejas já eram uma realidade quando Pedro escreve essa carta. Sejam perseguições políticas ou religiosas, como temos visto nesse tempo também, aqueles crentes estavam abatidos por tal situação. Olha, quem não ficaria abatido por perseguições? Todos nós. Ninguém gosta de sofrer. Porém, aquilo que Pedro diz é que nós, como crentes, deveríamos permanecer firmes no Senhor. É a perseverança da igreja. E ao longo de toda essa carta, Pedro diz sobre a igreja que persevera, a igreja que não volta atrás, a igreja que segue os passos do Senhor. Por isso o apóstolo Pedro tem essa missão de levar as igrejas a permanecerem firmes na palavra de Deus. Crente não pode desistir. Vocês não foram eleitos, chamados para desistir, mas para prosseguir, mesmo com as dificuldades da carreira cristã. E é isso que ele fala ao longo da carta. Nos princípios fundamentais da fé, nós devemos permanecer. Na doutrina de Jesus e dos apóstolos, nós devemos permanecer. Perseverar, meus queridos irmãos, que tanto Pedro chamou a atenção àquelas igrejas, é persistir, é permanecer, é manter-se firme e fiel à palavra do Senhor. Esse é um dos temas desta carta escrita por Pedro às igrejas de todos os tempos. É interessante que no conceito teológico bíblico, essa carta é uma carta chamada universal. É uma carta que ela serve para todos os crentes em qualquer lugar do mundo. Portanto, com o tema, ela serve para todas as igrejas. E até para nós nesse tempo. 21 séculos praticamente depois. 20 séculos depois. Nós devemos ter o conhecimento e a convicção de que nós devemos permanecer no Senhor. Não importando as circunstâncias adversas, muitas vezes ao nosso desejo, à nossa vontade. Mas devemos ter a consciência de que o Senhor estará conosco mesmo nos momentos difíceis da vida. O primeiro tema central nessa carta é mostrar para nós que vale a pena permanecer, perseverar na palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio, como foi naquele tempo, é para nós nesse tempo também. Esse tema serve para nós, serve para a nossa vida diária. Perseverança. Não deixe a chama do Senhor de jeito nenhum. Não importa a circunstância. Pedro diz àquelas igrejas: permaneçam
insistam, persistam, mantenham-se firmes, mesmo debaixo de grande sofrimento. Meus irmãos, aqui o ano é sugestivo da ação de Nero contra a igreja. Nero foi o grande perseguidor nesse contexto. O governador da província romana, Nero, perseguia de tal maneira a igreja que muitos se desanimavam. É claro, todos nós somos assim. Nos momentos de sofrimento, muitas vezes, pensamos em desistir, pensamos em abandonar, mas Pedro diz àquelas igrejas e diz a nós: permaneçam firmes na palavra do Senhor. Não desistam. Sofrimento vai passar. Vão vir outros? Vão vir. Mas o importante é você permanecer firme, porque quem está com a igreja e com cada um de nós é o Senhor. Segundo tema, primeiro essa perseverança dos santos, que a Bíblia diz, perseverança da igreja, perseverança dos crentes. Segundo tema importante também para a igreja é a questão do crescimento. Ele fala, tem aqueles que estão permanecendo e tem crescido a igreja. E ele fala nesse segundo tema de crescimento da igreja, mesmo com toda a perseguição e sofrimento que ela tem. Olha, meus irmãos, eu estou falando de alguns anos antes de 67. Nós estamos no ano 2018 e a igreja continua crescendo. A igreja nunca deixou de existir, ela sempre cresceu, ela sempre desenvolveu, ela sempre permaneceu. Mesmo com tanta perseguição, a igreja não parou de crescer. Aliás, foi aí que ela cresceu mesmo quando foi perseguida. Esse é outro tema desta carta. O crescimento da igreja. A igreja perseguida persevera e cresce para a glória de Deus Pai. Porém, não é, meus irmãos, um crescimento doentio, não pode ser. E vou explicar o que é um crescimento doentio. É um crescimento sem propósito. É um crescimento sem a centralidade da carreira cristã, que é a Bíblia, é o Senhor. Algumas pessoas querem ser crente tirando a Bíblia de perto. E muitas igrejas crescem sem a pregação do Evangelho e crescem mesmo. Porém, meus irmãos, eu posso afirmar que Deus não participa disso. A igreja do Senhor é uma igreja pautada na Bíblia, na palavra. Essas igrejas que crescem assustadoramente, na verdade não é um crescimento sadio, é um crescimento doentio. Na verdade é um inchaço. Há uma diferença entre você estar gordo e você estar inchado, mas não parece que é igual? Amém? Não parece igual? Você vê uma pessoa toda inchada e gorda, você coloca dois um do lado do outro, você vai perceber. Só que tem a gordura que é saudável, não? Aí para bebê tem que crescer com gordura forte. Porém tem uma que é doentia, é inchaço. E a igreja nesse tempo tem crescido, mas de maneira inchada. Sabe por quê? Porque de fato não é pregado o verdadeiro Evangelho de Jesus. Mas nós queremos que essa igreja, a igreja que persevera, cresça, pautada, baseada, fundamentada na palavra de Deus. Nos princípios norteadores do verdadeiro Evangelho, que é aquele baseado em Jesus e nos apóstolos. A igreja crescia firmada na doutrina bíblica. Muitas igrejas têm crescido nesse tempo, mas não tem base bíblica.
pregam um outro evangelho que não o evangelho de Jesus. Aliás, pregam um evangelho de que o sofrimento é do diabo. Mentira, o sofrimento é do crente. Senão vou ter que tirar Jesus da minha história. Porque Jesus sofreu. Aliás, o Ariel leu o Salmo 53. Isaías 53. O que diz Isaías 53? Fala do sofrimento de Jesus e como eu posso pregar dizendo que crente não pode sofrer se o meu Senhor sofreu e padeceu por mim. Mas tem se pregado esse evangelho. Quando você prega um evangelho humanista, um evangelho para agradar as pessoas, esse é um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho deve trazer, como Paulo diz, marcas. E Paulo está dizendo de marcas, mas não é marcas ali do Espírito, mas marcas no seu próprio corpo, de açoites. Uma igreja deve crescer de maneira saudável, e a maneira saudável que essa igreja deve crescer é o crescimento baseado na doutrina bíblica. Crescia espiritualmente. Agora, você tem visto com certeza algumas igrejas inchadas por aí, que não pregam o evangelho que Jesus mandou pregar, que é o evangelho da renúncia, que é o evangelho da perseguição. Meus irmãos, quem conhece a história da igreja sabe que desde os primórdios, desde os primeiros apóstolos, todos foram perseguidos e mortos pelo evangelho. Mas quanto mais eles sofriam, mais a igreja crescia. Porque era o evangelho vivo de Jesus. Eles cresciam espiritualmente, eles cresciam com qualidade, e não somente em quantidade. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho que crescer em quantidade. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho que crescer com quantidade, mas com qualidade. Pedro chama-os a permanecer e crescer com qualidade. E nessa carta ele faz questão de dizer: olha, perseverem, cresçam, mas tenham certeza que quando isso acontecer, vocês irão sofrer perseguições. E o terceiro tema é esse: o sofrimento inevitável. E não sou eu que estou dizendo porque eu gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Está aqui o Joilson dizendo da dor de dente. Não foi? Não falou aqui antes de cantar? A dor de dente estava acabando comigo. E quem quer sofrer dor de dente? Diz que é uma das piores dores de dente. E eu falo com conhecimento de causa. Tempo desse me pegou mesmo a dor de dente e tive que fazer canal. Mas ninguém gosta de sofrer. E se você perguntar para qualquer pessoa: você vai sofrer? Ele vai falar: claro que não. E se você disser que gosta de sofrer, ele vai achar que você é louco. Porém, meus irmãos, na questão da espiritualidade ou do desejo de fazer a vontade do Senhor, há sofrimento. O nosso mestre sofreu. O nosso mestre sofreu. Jesus sofreu. Os apóstolos sofreram. A igreja perseguida sofre. Porém, o que diz Pedro em sua carta é que haverá de fato a perseverança dos crentes, haverá crescimento em meio aos sofrimentos da vida. Não é porque eu gosto de sofrer, não, mas eu tenho certeza que no meu sofrimento Deus estará conosco. E o que importa para mim é que Deus esteja conosco, não é isso? Não importa, é isso, não é? O mais importante não é que Deus esteja com você no momento da angústia e da dor. O apóstolo Pedro fala em perseverança e crescimento, mas não deixa de salientar que a igreja será alvo da ira de Satanás. Ele usará todas as suas forças para tentar desviar os crentes do caminho do Senhor. Satanás usará
todas as suas forças, todas as suas ferramentas para lhe trazer sofrimento, para que você abandone a vontade do Senhor. Nero, o César da província romana, para perseguir a igreja, Satanás usou Nero para perseguir a igreja, a fim de que eles abandonassem o cristianismo, mas sem sucesso, porque havia pessoas ali que eram persistentes. Há uma palavra muito comum hoje, resiliência, né? É aquela coisa de você falar, não sai daqui. É resiliente, ele como permanece, ele vai. Uma palavra muito comum usada hoje. É como se Pedro dissesse, vai haver muita perseguição, muito sofrimento, mas seja resiliente. Permaneçam ali. Firmem-se no Senhor. Busquem a sua palavra. Fique firmado com Ele, porque a vitória será certa. O sofrimento da igreja, meus queridos irmãos, eu não posso pregar outra coisa, eu não posso dizer que você não vai sofrer, eu não posso dizer que você não estaria mentindo conforme a palavra. O sofrimento do crente é inevitável. A igreja que não sofre perseguição, pode-se dizer que ela não está de fato seguindo o evangelho verdadeiro. Por isso que o crente é uma batalha terrível, não é? Parece que para o crente a coisa é sempre mais difícil. Parece que as coisas são mais difíceis para o crente. Para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, é tão fácil, as coisas vão acontecendo de maneira tão natural. Mas para o crente, meus irmãos, é mais difícil, porque o crente, o sofrimento dele é inevitável. Porém, se nós estivermos firmados no Senhor, Ele nos dará, no momento certo, o escape. Amém? Dará. O Senhor não abandona os seus, jamais abandonou e jamais abandonará. São 3 temas tratados então nesta primeira carta de Pedro, e para que nós possamos entender toda essa carta, nós temos que entender o primeiro tema, a perseverança da igreja. Meus irmãos, perseverem, permaneçam firmados, não se desviem da verdade, busquem a Deus a todo custo, fica sempre do lado dele, peça para que ele esteja sempre ao teu lado. Segundo, precisamos crescer, e o crescimento aqui não é inchaço, o crescimento aqui é com saúde. Nós não estamos pensando aqui em quantidade, a quantidade é consequência de uma verdadeira pregação do Evangelho, mas muito mais o crescimento pessoal, o seu crescimento com Deus, a sua comunhão, a sua intimidade. É muito mais isso, esse crescimento exigido pelo Senhor. É muito mais crescimento espiritual, é mais comunhão, é mais compreensão da palavra do Senhor, é mais intimidade com Deus. Cresça assim para a glória do Senhor. E o terceiro, entenda isso, eu não gosto de sofrer, mas é inevitável que a verdadeira igreja de Jesus sofrerá coisas desagradáveis, perseguições, lutas, desafios. Mas uma coisa nós temos certeza, porque Paulo diz quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, mas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos sofrer? Vamos, mas eu já tenho uma garantia que eu vou vencer com o Senhor. Não importa a situação, as circunstâncias, eu já me considero um vencedor. Nós, como igreja, devemos nos considerar já vencedores. Portanto, meus irmãos, perseverem, cresçam,
mas saibam que as situações muitas vezes são diversas, porém maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Que Ele fale durante esses meses profundamente ao meu e ao seu coração.